Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia, as mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e o João Silva, colegas, bem-vindos. O Bola Parada que hoje está finalmente de volta e, primeiramente, queremos pedir desculpa a quem nos costuma ouvir. Sabem que isto somos três alunos, ex-alunos universitários, temos vidas profissionais, é um fim de um ciclo, a nossa vida mexe muito e acabamos por perder tempo para outras coisas, mas o que importa é que estamos de volta e estamos aqui para a segunda temporada do nosso Bola Parada, para mais uma temporada também do futebol nacional, e é para isso que aqui estamos, é para falar sobre o nosso futebol, para comentar e para também argumentar. Sem mais demoras, vamos já começar. Temos o futebol nacional, estamos com poucas jornadas do nosso campeonato, tivemos agora a paragem para seleções, vai voltar as respectivas equipas, os respectivos jogadores às respectivas equipas, vai voltar o nosso campeonato. Posso começar até pelo João. João, três jornadas, como é que tu Quatro, sentes? quatro, Quatro jornadas, peço quatro, desculpa. quatro. Como é que tu olhas para o nosso campeonato até agora, tendo em conta as equipas, tendo em conta os contextos, como é que elas estão a desempenhar conforme aquilo que também gastaram no mercado, que é preciso ter essa vertente, é uma vertente importante. E também podemos falar sobre algumas das contratações que fizeram, tendo em conta que algumas delas até foram no fim do mercado e não tiveram tempo para mostrar o seu talento na liga. Antes de mais, boa tarde a todos. Hum, Aquilo que tem sido o campeonato, honestamente, acho que tem sido um pouco a imagem daquilo que eu estava a prever, tirando o grande Boa Vistão, né, que está lá em primeiro, a fazer um grande início de temporada, com 10 pontos empatado com o Porto, se não me engano, e o Sporting. Acho que o Sporting também tem 10. Hum, de resto, pronto, o Benfica acaba por escorregar na primeira jornada contra o Boa Vista, um bom jogo do Boa Vista, é sempre uma deslocação difícil ir ao Bessa. O Benfica também um pouco desorganizado, eu acho, nesse jogo, também daí a derrota, mas temos que dar o mérito ao Boa Vista, porque no sentido inverso tem sido uma equipa muito organizada, só contra o Benfica nos outros jogos, mesmo contra o Casa Pia, que é o único jogo que o Boa Vista não arrecadou os 3 pontos. hum, Jogou muito bem e tem-se organizado muito bem. Quanto àquilo que têm sido os três grandes, honestamente, dos três, para mim, o Benfica é o que tem jogado pior, no sentido em que, pronto, tem ganho, mesmo o Porto estando a ganhar sempre pela margem mínima, porque ganhou sempre 2-1 e acho que tem o resultado 1-0, ou foi sempre 2-1, já não me lembro. E este empate contra o Arouca, mesmo assim, ainda acho que o Porto demonstra mais caráter e mais organização do que o Benfica. Sinto que o Benfica está muito desorganizado, também devido, se calhar, às transferências. Eh, Acho que uma equipa quando tem muitos vedetas, muitos craques, não sei porque acho que tende a dar errado, como por exemplo foi o PSG, óbvio que em realidades completamente diferentes, porque o PSG são mesmo estrelas a nível mundial, os melhores jogadores do mundo, o Benfica não é desse patamar. De qualquer das formas, sinto que, pronto, acho que qualquer treinador gostava de ter as dores de cabeça de Roger Schmidt, tem no banco jogadores tão bons como tem a jogar, mas também sinto que às vezes ter um banco assim tão forte é prejudicial à equipa, porque são mesmo muitos jogadores e às vezes se calhar o treinador tende a querer colocá-los todos ao mesmo tempo e acaba Orsnes por ir para a esquerda e jogar com demasiados jogadores na frente e acho que fica uma grande confusão. O Sporting, honestamente é o que me tem surpreendido mais. Eu, desculpa, só estou a Tem fazer uma. jogado muito. Antes de passares para o Sporting, Diz, diz, diz. estavas a falar sobre a estação do Benfica e ia-te fazer uma pergunta a ti. Só não parei mais cedo para não parar o raciocínio. Achas que o Di Claro, Maria claro. pode ser um ponto negativo no Benfica? Estavas a falar disso das vedetas num plantel, estamos a falar de um campeão do mundo, um jogador com muita experiência e que pode também tem sempre uma palavra a dizer. Achas que o Di Maria pode ser um ponto negativo no Benfica desta temporada? Não vejo por aí. Não acho que seja um ponto negativo, muito pelo contrário, acho que é um ponto positivo. A nível mental, aliás. Estou a Convenhamos, falar a nível mental, não a nível de performance. não sei, não convivo com ele no balneário, mas não vejo Di Maria como uma pessoa que traga distúrbios ou pronto, teve aquela situação com o Schmidt que demonstrou que não gostou de sair e disse ao treinador, e vimos da forma como ele sai que não gostou mesmo de ter sido substituído. De qualquer das formas, acho que nenhum jogador gosta de ser substituído, por mais que
seja bom nós mostrarmos isso, ou no caso dos jogadores mostrarem que não estão a gostar de ser substituídos, mas pronto, faz parte. No calor do momento as coisas acontecem. A nível de performance, como diz, acho que é um grande jogador, é campeão do mundo, tem 36 anos, mas é um jogador que ainda dá muita equipa. Vimos isso contra o Futebol Clube do Porto, em que o Di Maria faz um jogaço do outro mundo. E é muito por aí. Vejo por acaso o Di Maria como uma boa transferência para o Benfica. Lá está, quanto ao Sporting, como estava a falar, acho que tem sido uma equipa muito coesa. Salientar também agora o renascer de Paulinho, se assim o podemos dizer. Continuo a achar que não é jogador para o Sporting. Para mim, Paulinho nunca foi, nem é jogador para o Sporting. Acho que é um jogador muito limitado. De qualquer das formas, temos que dar valor quando as pessoas o têm. É de facto, se calhar, um ponto de viragem na carreira do Paulinho. Este início tem sido muito bom. Se conseguir manter esta forma, pode-se afirmar como novamente um dos grandes pontas de lança do campeonato e voltar a ser chamado à seleção. De qualquer das formas, acho que por mais que golos que marque e por mais boas performances que traga a equipa do Sporting, acho que nunca vai ser melhor do que Gyökeres, que está-se a mostrar um avançado. De que maneira? Para mim é o melhor avançado da Liga já de caras, digo isso com toda a certeza. É um grande jogador, é um motor de força. Vemos ali um jogador que tem tudo, é forte, é rápido, é bom finalizador. Acho que foi no primeiro jogo que ele faz pelo Sporting. Na estreia faz logo 2 golos. Se não foi na estreia, foi no jogo a seguir. 2 golos completos, finta, consegue fintar, consegue correr, consegue finalizar. É um jogador muito forte. Para mim, neste momento, é o melhor ponta-lança da liga. E lá está, reforça aquela minha ideia, que é para mim Sporting dos três grandes, a equipa que se tem mostrado mais forte. O Braga também, mas sinceramente ainda não vi muito do Braga, fiquei mais nos três grandes, também tivemos poucos jogos até agora, mas para mim que Sporting dos três é a equipa que está mais forte. Afonso. Tenho um raciocínio parecido com o do João. Continuo a achar que o Benfica é a equipa mais provável de vencer este campeonato, a mais favorita, porque é quem mais gastou, a que, a meu ver, tem o melhor núcleo de jogadores. Para já não estão bastante aventados como ano passado estavam a equipa, porque ainda vieram assim alguns jogadores de base que vieram para jogar, não para completar o plantel, como o Coxo, como o Di Maria, que a meu ver tem sido uma peça fundamental neste Benfica. Não acho que haja vai, vai, não vai que vá dividir balneário, porque é um craque e acho que os jogadores do Benfica, se forem espertos, têm que seguir este tipo de jogadores modelo, porque tanto como o Di Maria, como o Otamendi, como o próprio Neres, são jogadores com bastante influência, extremamente bons jogadores, com provas dadas lá fora, e acho que, muito honestamente, o Benfica é a equipa mais favorita, a meu ver, a ganhar este campeonato. O Sporting, para mim, é a equipa que se melhor reforçou neste campeonato, porque contratar Oilmund, contratar Gyökeres, contratar como é que se chama o lateral direito, o espanhol, Fresneda, como é que é? Fred. Fresneda, que Nada. muitos de nós já conhecemos, também devido ao Football Manager, mas que é um jogador com 18 anos e um potencial gigante. Acho que o Sporting fez um grande mercado, está a jogar bem, não está, também está em primeiro lugar, sim, porque tem 10 pontos, e Ruben Amorim conseguiu aproveitar as, os, os pontos positivos da equipa da época passada, como a ala esquerda Nuno Santos, Pote, que apesar de não estar tão visível nesta equipa de Sporting este ano, também tem jogado bem. E depois aqui os reforços, como disse, como Oilmund, Gyökeres, Fresneda ainda só chegou a jogar um jogo em Braga, não sei se não me engano. O Sporting tem boa equipa. Eu acho que também é favorito a entrar na luta pelo título, e também não quero deixar de realçar Paulinho, porque Paulinho, não tendo pressão, que também os marca, mas Paulinho, não tendo pressão, marca golos, joga bem, dá a jogar à equipa. Ele sempre foi esse tipo de jogador, porque nós sabemos que Paulinho não é um matador. Paulinho é um jogador de jogar de costas, um avançado de apoio, não é um matador, como Jóqueres é um matador. E o facto de não ter pressão em cima das costas, ou muita pressão, faz com que marque gols e ajude a equipa ainda mais. Quanto ao Futebol Clube do Porto, acho que o Futebol Clube do Porto fez um mercado interessante. Não gostei da contratação de Sanches, acho que é Sanches,
o lateral direito que veio do Ajax. No entanto, veio o Alan Varela, Nico Gonzalez, Ivan Reina, que são 3 jogadores, e Fran Navarro, que são 4 jogadores que, sem contar com o Nico, que não conhecia tão bem, mas os 3 até conhecia, especialmente Ivan Reina e Fran Navarro, por jogarem a nossa liga. Fez um mercado muito, muito interessante, o Porto. Foi uma pena não ter vendido o Taremi, porque é um jogador de 30 anos que acaba contrato este ano, esta época desportiva, e que podia ter dado assim uns bons milhões ao Porto para poder também continuar a investir na equipa. De resto, depois também podemos falar um bocadinho do Braga, que também perdeu o primeiro jogo de Famalicão, uma surpresa. O Famalicão também tem uma boa equipa. Foi agora ganhar a Moreira de Cónegos o jogo em atraso, ao último minuto, com o gol de Al-Musrati, que não foi vendido para o Fenerbahçe. Portanto, que acho que o Braga recebeu agora uma proposta, foi ontem ou ontem, uma proposta de 8 milhões de Fenerbahçe. O jogador disse que não queria sair, pelo menos não quer sair para uma equipa, para um campeonato como o turco. O Boa Vista está em primeiro, sem contratar jogadores, o que é bastante interessante, porque uma equipa que não contrata os jogadores, que vê as principais caras a sair, como o Reggie Cannon, que rescindiu por falta de. Por salários em atraso, o Ricardo Mangas, que troca o Boa Vista pelo Vitória, o Kenji Gohan, que vai para o Qatar, e o Sufa, que foi o melhor marcador e o jogador mais influente do Boa Vista na época passada, vai para o Qatar. E é incrível como o Petit consegue manter uma base, porque o Boa Vista tem uma base da época passada, e consegue, neste momento, da quarta jornada, sei que é muito cedo, mas está em primeiro lugar. Makuta foi considerado ontem o médio do mês para os treinadores da Primeira Liga, e Petit foi hoje considerado o treinador do mês, muito justamente. E o nosso campeonato está ao rubro. Eu estou a gostar de que vejo um Vitória também interessante, como um excelente mercado, mas com muita pena minha, com um futebol fraco, não tenho gostado. Acho que a contratação de Paulo Turra para treinador não faz sentido. Acho que, como ano passado, o Moreno fazia sentido porque era um treinador da casa, conhecia e conseguiria segurar as pontas soltas do plantel. Paulo Turra é exatamente o contrário. É um treinador que não deu provas em lado nenhum onde passou, apesar de ter sido o treinador adjunto de Luís Filipe Scolari. No entanto, Paulo Turra foi despedido ao fim de 3-4 jogos no Santos. Paulo Turra não teve bem no Atlético Paranaense. Não acho que seja um treinador para o Vitória. O Vitória merece um treinador com mais provas dadas, com mais qualidade, que eu acredito que hajam portugueses com muito mais qualidade do que Paulo Turra, que apesar de ter sido um grande central, que jogou também no Vitória e no Boa Vista, como treinador não acho que seja suficiente. Depois também queria falar um bocadinho de Estrela, porque o Estrela subiu à primeira divisão passado 14 anos e tem bons jogadores, Ronaldo Tavares, tem o Mansur, lateral, acho que é o lateral esquerdo, que jogou também no Santa Clara há uns anos, e também o treinador Sérgio Vieira, que conseguiu manter a equipa há 2 anos na segunda divisão, e ano passado subir o Estrela, um histórico do nosso futebol. O campeonato, como disse, está ao rubro. Estou a adorar, honestamente. E vamos ver o que é que nos reserva a quinta jornada e o resto do campeonato. Bem, eu acho que vocês já falaram um pouco sobre tudo, principalmente em relação aos 3 grandes. Eu vou só apontar, se calhar, alguns pontos negativos que eu tenho visto. Acho que cada equipa está a traçar o seu caminho, e acho que dentro dos três grandes, os resultados que têm acontecido a cada um, acho que têm o seu propósito. Acho que há algo que explique esses resultados. No Benfica, eu acho que é como o João diz, uma avalanche de jogadores que vêm para ser importantes, não é uma avalanche de jogadores que vêm para rodar, ou jogadores como o Schlandrup, que veio e era um jogador com muito potencial e que não teve oportunidades. São jogadores para jogar, é um Di Maria, um Coxo, o próprio Jurasek também veio para jogar. Acho que o Benfica pode ter alguns problemas na questão da gestão do plantel. Estamos a falar do Benfica, que o ano passado é campeão, jogar com Ausner, João Mário, João Neves, David Neres, Rafa, Gonçalo Ramos, e este ano perdeu o Gonçalo Ramos, mas os outros jogadores continuam todos lá e a maior parte deles não tem as oportunidades que tinha o ano passado. Acho que aí o Benfica vai ter que ter uma gestão anímica dentro do plantel, porque há de facto ali jogadores com grande qualidade que vão ter que passar mais tempo no banco, e não sei até que ponto é que isso pode ou não ser algo negativo para o plantel dos encarnados. Só depende, lá está, da gestão anímica que Roger Smith e a sua equipa técnica fazem no clube.
O Sporting, eu acho que, como o Afonso disse, tem um grande mercado, contrata cirurgicamente jogadores para posições que o Sporting realmente necessitava e que precisava. Estou com um pouco. Eu compreendo quando falam que o Gyökeres é se calhar o melhor ponta de lança da liga. Mas acho que ele pode ser um pouco tapado pela forma como o Sporting neste momento depende dele e joga para ele. O Paulinho aparece várias vezes e tem feito vários golos. Eu acho que não é um renascimento do Paulinho, acho que não é um aparecer de um jogador novo ou de uma mentalidade nova, acho que é simplesmente um estilo de jogo. Porque o Paulinho não tinha aquela força, aquela rapidez, aquele pensamento rápido como o Gyökeres tem para reagir à bola e para conseguir jogar para a equipa. O Paulinho tinha que sempre jogar para trás ou virar o jogo. O Gyökeres não, o Gyökeres recebe, o Gyökeres ganha na luta, o Gyökeres for preciso ganha uma falta, passa a correr, faz uma finta, até consegue jogar melhor. O Gyökeres tem um pouco de tudo e depois quem fica para as sobras é o Paulinho. Se o Gyökeres vai à linha receber uma bola em força para tentar ganhar progressão, dar progressão à equipa, quem vai cair para a área é o Paulinho. Eu acho que não é um renascimento, é um estilo de jogo diferente e o Paulinho adequa-se bem porque no momento em que a bola cair na área, no momento em que pode haver golo, é o Paulinho que vai lá estar porque o Gyökeres vai estar a batalhar pela bola noutra zona do terreno. Acho que o Sporting é isso, acho que o Paulinho tem feito golos porque o estilo de jogo tem ajudado. Não sei se é o sistema que o Ruben Amorim vai querer manter até ao fim da época, por agora tem resultado. Acho que contra o Braga o Sporting peca muito porque se reduz muito ao resultado, procura segurar aquele 1-0 e deixa-se enganar por um livre direto muito bem marcado pelo Álvaro de Jaló e por uma equipa do Braga que também tem muitas soluções. É uma equipa que vai ao banco e que tem jogadores para entrar e para fazer render. Pronto, para mim esse é o único ponto negativo do Sporting, é o Sporting está a depender tanto do Gyökeres que pode até ofuscá-lo em certas situações. O Porto, eu acho que é simplesmente um momento. Acho que o Porto vive um momento difícil no clube. Toda a gente sabe do momento que o Porto vive, principalmente a questão da presidência, etc. Da direção. O Porto vive um momento difícil dentro do clube e acho que isso depois também passa um pouco para dentro do plantel. A questão do João Moutinho toda que se passou, o Sérgio Conceição também teve fora uns dias. Contratações que se calhar o Porto queria que não conseguiu por causa de coisas internas, contratações que se calhar conseguiu que nem sequer eram pedidas pelo Sérgio Conceição, voltar a ir buscar o Francisco Conceição de volta do Ajax depois, por 10 milhões de cláusula depois de ter vendido por 5 ano passado, ok que é um grande jogador e um jogador muito importante na minha opinião, vai ser muito importante para o Porto. Mas acho que o Porto é uma questão de momento, acho que é um clube que está a passar por uma situação interna a nível de adeptos e a nível de plantel. A perda de dois grandes elementos do clube, que era Uribe e Otávio. Otávio é um ídolo para a maior parte do núcleo portista, da massa adepta. E acho que é uma questão de momento. O Porto vai acabar por arranjar forma de dar a volta aos acontecimentos. Tem um grande treinador que é especialista em dar a volta a momentos difíceis e tem jogadores também para o efeito. A contratação de Ivan Reim é uma grande contratação, é um jogador de grande qualidade, conhece o nosso futebol já de trás para a frente e a jogar em grandes palcos ele parece-me, dá-me um pouco aquela pinta, digamos assim, de um jogador que fez o que fez no Famalicão e que vai ter muita facilidade a fazer o mesmo no Futebol Clube do Porto. Aliás, até lhe vai dar gosto de fazer num clube grande em Portugal o que fazia no Famalicão. No resto do campeonato. Qualquer hipótese também de chegar à seleção espanhola, não é? Isso mais já, facilmente no Porto do que no Famalicão. sim, já acho mais complicado. Acho que em comparação àquilo que há na seleção espanhola e que vai aparecendo todos os anos, agora tivemos isto um caso completamente à parte. Tiveste um miúdo de 16 anos que saltou do sub-17 da seleção para a seleção principal, que joga futebol espetacular, na minha opinião, para a idade que tem, é surreal. O que o miúdo faz na extrema do Barcelona e agora na estrela da La Roja, acho que é impressionante. Por isso eu acho que nessa questão da seleção a Espanha tem muitas opções e pode ser complicado, seja no Porto, seja noutro clube qualquer, isso depende sempre do momento do jogador. No resto do campeonato, eu acho que há de facto surpresas, há equipas que estão a jogar melhor, há equipas que eu se calhar esperava mais. Gosto muito do Famalicão, acho que é uma equipa que tem muita qualidade, reforçou-se também bastante bem, tendo em conta aquilo que perdeu, reforçou-se também bastante bem. O Boa Vista está em primeiro lugar e acho que o Petit continua ano após ano a fazer aquilo que nós já falamos aqui em outros episódios, a resiliência que ele demonstra, todos os anos conseguir arranjar soluções e formas de dar a volta aos acontecimentos, sublinhar o crescimento enorme do Tiago Moraes. Acho que é um jogador que teve oportunidades noutros anos no Boa Vista e que este ano finalmente conseguiu assentar que nem uma luva no plantel Depois de um bom empréstimo ao Leixões.
Depois um bom Exatamente. empréstimo ao Leixões. Depois do Leixões, época passada na segunda Liga, acho que este ano assenta que nem uma luva no Boa Vista. E também é importante relembrar que o Boa Vista, não podendo inscrever jogadores, também conseguiu segurar alguns dos seus ativos mais importantes. O caso do Macutá, do Seba Pérez. Eu não sei dizer o nome do central, o Afonso sabe, mas é o Bruno. O Brunello Amachi, Segurou bons jogadores, teve jogadores importantes do clube foram importantes na época passada, que este ano vão ser novamente. Eu acho que o mais importante para o Boa Vista seria segurar aquele meio campo, Makuta e Seba Pérez, que são dois jogadores muito importantes para o fio de jogo do Petit, principalmente o Seba Pérez. Acho que isso o Boa Vista teve bem, e depois dar seguimento com alguns frutos da formação, os jogadores que vão aparecendo. O próprio guarda-redes do Boa Vista é da formação, o João Gonçalves. Acho que o Boa Vista nesse aspecto fez muito bem. E é como o Afonso diz, é um campeonato que está a começar bem, as equipas estão-se a debater bem. Acho que até para os três grandes está a ser complicado. Não acho, tenho a certeza, vê-se, mas lá está, isso é uma questão de momento e de início de temporada. Mas os clubes têm-se reforçado bem, neste que para mim vai ser a época que vai mudar muita coisa no paradigma do nosso futebol, principalmente, primeiro entrave, mercado. O dinheiro que este ano é gasto em Portugal no mercado, se calhar é o dobro ou o triplo do que foi gasto noutros anos, por isso, logo por aí, acho que este vai ser um ponto de viragem para o nosso futebol. Um, e tem sido um campeonato bastante bom. Seguindo em frente, e ainda no nosso campeonato, nós temos tido alguns casos de polémica, e nós obrigatoriamente temos que comentar alguns desses assuntos. Saíram os áudios do vídeo-árbitro, tivemos também alguns jogos carregados de polémicas, seja nos três grandes, mais nos três grandes que nos outros, mas nos três grandes com maior evidência. João, como é que tu vês este início de campeonato? Como é que tu vês a Liga a voltar atrás na ideia inicial de não revelar os áudios do árbitro? E como é que se explica que alguns árbitros consigam ainda apitar no nosso futebol, tendo em conta alguns dos erros que vão fazendo, e que lá fora certamente não teriam uma segunda oportunidade tão cedo? Eu tenho uma opinião muito forte nesta questão. Óbvio que os árbitros não são nenhum santos, não cometem erros como toda a gente, mas eu também coloco muita culpa nos adeptos. Posso falar num exemplo quando fez agora, o jogo agora do Futebol Clube do Porto contra o Ouro. Estava a ver o jogo por acaso e eu senti que o Porto mais tarde ou mais cedo ia acabar por marcar, quer fosse por o penalti que o Taremi tanto quis sacar, que pronto, quer fosse por uma jogada que efetivamente iria acontecer, porque o Porto, apesar do empate, na minha opinião, foi bastante superior ao Arouca, tirando se calhar naqueles momentos finais. Durante o jogo teve várias oportunidades de gol, infelizmente não conseguiu concretizar. Hum, mas eu estava mesmo a sentir que iria acabar por acontecer alguma coisa, porque via-se que o árbitro estava completamente condicionado. Estava muito tenso o jogo, era muito difícil. Eu consigo pôr na pele dos árbitros, o árbitro em questão, que não é fácil arbitrar um jogo daqueles, principalmente quando falamos de uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Hum, e já estava a prever que mais tarde ou mais cedo alguma coisa iria acontecer, Afonso, porque deve ser mesmo muita pressão e consigo compreender mesmo a 200% o árbitro em assumir essa pressão e pronto, cometer um erro como cometeu vários até nesse jogo. Um, primeiro penalti foi aquela situação da chamada, foi anulado, ok, não vejo aí nenhuma decisão mal tomada, acho que temos todos a opinião que não era penalti. O segundo penalti, para mim, também não há penalti nenhum. Foi mais uma vez o Taremi a tentar enganar os árbitros e acho que isto tarde ou mais cedo Taremi terá de ser castigado por isto, porque acaba por também contribuir para a falta de vericidade naquele futebol. Não podemos só culpar os árbitros quando os próprios jogadores também têm culpa das coisas. Falta Taremi, posso falar também agora lembro-me daquele penalti sobre o João Mário também, homem de 30 anos vai ao chão com aquela facilidade, um toquezinho de nada
é penalti. Hum, e sinto que os jogadores quando simulam desta maneira, quando é mesmo escandaloso, deviam ser castigados, mas não é escandaloso ainda é quando os árbitros vão ao vídeo-árbitro e assinalam os penaltis. Como falas, não tem sido um arranque positivo nesse aspecto, daquilo que é a arbitragem, mas a minha opinião trata muito sobre isso. Os árbitros têm culpa, mas nós adeptos, nós como adeptos, também temos muita culpa porque nós ou alguns lá colocam muita pressão sobre o árbitro, principalmente adeptos de clubes grandes. E sinto que é difícil para um árbitro arbitrar um jogo desses e consigo compreender às vezes as más decisões onde não englobam o vídeo-árbitro. Naquele momento em que o árbitro apita numa fração de segundos depois de um lance difícil de ver, tudo bem. Agora, quando temos o vídeo-árbitro e mesmo assim erramos, acho que algo de grave se passa. Afonso, tua opinião sobre este assunto? Eu, arbitragem, eu não sou muito de falar de arbitragem, mas o João tem razão, porque isto começa a ser uma palhaçada total o que o futebol português está a tornar. Nós já conhecemos as histórias dos anos 80 e dos 90, da compra de árbitros, e hoje em dia estamos em 2023 e a tomada não funciona, tem que se ligar para o VAR via telemóvel. Não faz sentido, isto só humilha a nossa liga, isto só humilha o nosso campeonato. E depois nós queremos exportar o nosso produto para outras ligas para poder ganhar dinheiro com isso, com as transmissões televisivas. E chapéu, não há nada. Nós somos fracos porque somos pouco profissionais e aqui não há nada. E depois temos jogadores. A nossa liga é conhecida por ter jogadores que se atiram para que se atiram para o chão, como é o caso de Taremi, mas também como já tivemos o caso do Jonas durante 3 ou 4 anos no Benfica. As faltinhas, é faltinha para isto, faltinha para aquilo. Os jogadores parece que jogam para isso, e dou o caso do exemplo do Futebol Clube do Porto, que por acaso é daqui da zona, se calhar, dos clubes que mais vejo, e que cada toquezinho que dão a um jogo do Futebol Clube do Porto, o jogo do Futebol Clube do Porto atira-se para o chão. O futebol é físico, o futebol o futebol tem que há contacto. E depois os árbitros, claro que sentem a pressão de jogar num estádio com 50 mil adeptos. Claro que sentem. Mas faz parte do trabalho deles, não podem estar sempre a apitar por isto ou por aquilo. Porque se for ao contrário, se for a favor do Arouca, eles não vão apitar. O Cristo Gonzalez, vamos imaginar que o Cristo Gonzalez ou o Mujica, ou um jogador do Arouca, de uma equipa pequena, que vai jogar ao estádio de um grande. Se faz o que o Taremi faz o que o João Mário faz, atira para o chão, ela leva logo um cartão amarelo. Porque não vão, os árbitros não vão assinalar isso contra os grandes. E também está um problema do nosso futebol. Claro que acontece lá fora. Claro que o Real Madrid e o Barcelona desta vida são beneficiados. Não é questão, porque é óbvio, aqui para um lado cai sempre para o lado do mais forte, não é? Isso é a lei da vida. Agora, nós queremos melhorar o nosso produto. E também é importante para equipas como o Porto, como o Benfica e como o Sporting, que o nosso campeonato seja competitivo, para que sendo competitivo cá dentro, eles chegam lá fora e conseguem ser muito mais competitivos. Não apanham 7 do Bayern de Munique, como é costume das equipas portuguesas, não apanham 6 do Liverpool, não são massacrados pelo Basileia, apanhar 4-0 do Basileia fora, não fazemos 0 pontos nas competições europeias. É isso que nós queremos para o nosso futebol, pois não. Então, isto é tudo uma bola de neve, isto vai se acumulando. Nós precisamos ter arbitragens isentas, porque não há. Não venham dizer que há, porque não há. Um pequeno é sempre, como disse, um pequeno é sempre prejudicado contra o grande. Esqueçam. Em qualquer Só campeonato. uma vez. Em Como? qualquer campeonato. Sim, sim. Mas no nosso é ridículo. E também te falo do nosso porque é a nossa realidade, não é? Sim, Nós sim, somos sim, claro, portugueses, claro. assistimos ao campeonato português. E nós temos que pedir profissionalismo por parte de todas as equipas que estão dentro do campo. Das equipas que vão jogar à bola e da equipa que vai arbitrar. Temos que pedir profissionalismo. Porque se nós não o tivermos, porque se os nossos jogadores continuarem a se atirar para o chão por tudo e por nada, mesmo os pequenos também, e se os nossos árbitros assinalarem tudo, nós não vamos evoluir. E depois, vamos nos fazer de coitadinhos lá fora. Isto é a minha opinião, eu acho que é isto. Claro que a Mas arbitragem. repara, o que é engraçado é hum, está tudo tão centralizado nos três grandes.
mesmo depois de um jogo, por exemplo, como foi o Futebol Clube Porto com o Arouca, em que vê-se nitidamente que, minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, o Porto acaba por ser beneficiado no encontro, mesmo com aquele golo que para mim eu não Não, consigo o golo perceber não, se. não acho que haja fora de jogo nenhum no golo. O golo é limpinho. Nem... Sim, Agora, mas o o penalti que é engraçado. assinalado, ele falha, o Sim, Galeno. Aquilo não é possível, não é possível. Não é possível ser assinalado. Se fosse ao mas contrário, é o que eu digo, se fosse ao contrário, não assinalavam. Não assinalavam. não. Depois ainda fica a imagem de que o Porto é que foi prejudicado. E quanto a isso, à questão do golo do Porto, se pensarmos bem, e de facto é engraçado pensar nisso, que nem na nossa própria liga há igualdade de critérios, porque na mesma noite, o Braga Sporting é anulado um golo ao Sporting exatamente igual ao do Futebol Clube do Porto, por fora de jogo. Não sei se vocês estão a ver aquele do. Não foi contratação do Oilund, eu não sei bem dizer o nome do rapaz. Mas é anulado um golo ao Sporting hum, por fora de jogo. E foi um lance exatamente igual ao do Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto já contou e deu o empate ao Futebol Clube do Porto para não ser derrotado contra o Arouca. É mais por aí. É. No final das contas, quem sai prejudicado, eh, na minha opinião, é o Arouca. Saem os mais pequenos quando são prejudicados para essa supremacia dos clubes grandes. Depois, nos mídias, ainda vemos os representantes dos clubes grandes a reclamar que o seu clube é que foi prejudicado. Eu acho que isso é ridículo e, de facto, temos Também que damos começar a demasiado apelar. tempo de Não há. antena. Pá, eu Mas é, sinceramente, se ligares à eu, televisão só vês isso. eu acho que. Pá, acho que este Como início. pega aí ao peixe. Oh, Miguel, desculpa. Como Diz. também não é possível assinalar aquele gol ao Sporting contra o Casa Pia. Não Não é é. possível, não é? O vídeo Como é que é, árbitro hoje em dia é impossível. como é que é possível? Eu vou-vos já só um caso, desculpem lá. Eu fui Diz. ver o Boa Vista Casa Pia na terceira jornada, se não me engano, no Bessa. A equipa do Casa Pia, o jogo estava 0-0 e a equipa do Casa Pia, aos 15 minutos, já estava fazendo de jogo. Isto não faz sentido. Nós queremos também defender os pequenos. Mas depois, quando os pequenos fazem isso, eles também não se querem autoproteger e jogam assim o futebol. E isso não beneficia o nosso futebol de todo. Porque nós falamos muito dos grandes e falamos que eles são beneficiados e que são beneficiados, não é? E que não jogam futebol atrativo. Mas também nós temos que pensar que há pequenos que também não querem crescer. E equipas como o Marítimo, que não está na primeira divisão, que é um clube grande, que é um clube de média e de primeira divisão. Mas essas equipas, com as mentalidades que têm, não vão a lado nenhum, não crescem, não vão sair da cepa torta. E o que eu peço, e que acho que vocês também pedem, que nós, pessoas que gostam do futebol e que somos apaixonados, é que pá, vamos jogar à bola, é jogar à bola. Não Claro. queremos antijogo, não queremos benefícios a ninguém, vamos ser neutros. Eu sei que é difícil, neste país é quase impossível, mas é jogar à bola, é jogar à bola. Vamos jogar à bola. Eu, em relação a este assunto, pá, eu tenho um exemplo aí. Não sei se foi o Afonso ou o João que disse, mas eu tenho um exemplo no meio para vos dar. Mas antes disso, hum, eu acho que isto é uma questão. Acho que nunca vimos um início de campeonato tão atribulado no que toca a situações polémicas de arbitragem. Não me lembro de ver num campeonato um início de campeonato tão atribulado. Acho que isto começa logo mal na Supertaça. A Supertaça entre o Porto e o Benfica, a quantidade ridícula de amarelos que é dada pelo Luís Godinho, aquela situação toda com o Sérgio Conceição de que não queria sair do campo. Acho que isso começa logo mal aí. E depois é uma avalanche. Eu acho que todas as jornadas haver sempre um caso polémico leva a que depois, ou é porque o Boa Vista devia ter tido um expulso contra o Benfica na primeira jornada, e depois o Musa foi expulso e o Boa Vista devia ter sido expulso mais cedo, é depois mais tarde o gol do Sporting contra o Casa Pia, o Eustáquio em Vila do Conde que devia ter sido expulso aos 20 minutos, o penalti sobre o Gonçalo Borges. Todas as jornadas temos tido erros de arbitragem que se calhar são clamorosos para uma parte das pessoas e que depois para os próprios árbitros, com o passar dos jogos, com o passar das jornadas, começa a ser mais complicado, porque a comunicação social cai logo em cima, começa a ser uma avalanche, começam se calhar a ir mais ansiosos, mais precipitados para dentro de um jogo, quando sabem que vão arbitrar um grande. Eu acho que isso depois também é uma avalanche ao nível mental dos árbitros, que também temos que nos pôr na pele deles,
que acaba por acontecer. Eu quero ver agora como é que vai correr daqui para a frente, tendo em conta que já temos revelado os áudios do vídeo-árbitro, ou seja, os árbitros se calhar vão ter mais cautela da maneira como arbitram certas partidas e como é que olham para certos lances, porque sabem que no fim do mês vão ter o público português a ouvir as gravações. E no meio disso eu queria dar um exemplo que foi, vocês falaram que só se fala sobre os três grandes, só se fala de erros de arbitragens sobre os três grandes. Eu gostava de perguntar na primeira jornada, porque não se falou sobre isto. Isto foi um assunto que se falou depois da hora do jogo e nunca mais falou sobre isso. E quando se fosse com um dos três grandes ou com o Braga, falava-se a semana toda na comunicação social e nas redes sociais pelos adeptos. Na primeira jornada há um lance no jogo entre o Estrela da Amadora e o Vitória de Guimarães, entre o Miguel Lopes e o jogador do Vitória de Guimarães, que agora não me recordo, se vocês souberem, digam, em que o Miguel Lopes é expulso e marcam-lhe a perna completamente. O Miguel Lopes pôs nas redes sociais, tinha a perna toda marcada. Atenção, não estou a dizer que o Miguel Lopes não faça falta para vermelho, estou a dizer que, tendo em conta o lance, eu acho que aquilo podia-se justificar um vermelho para os dois lados. Acho que não era nem para o Estrela nem para o Vitória. Tendo em conta como os dois jogadores ficaram, é impossível tu olhares para um lance onde o Miguel Lopes sai da maneira que sai e o jogador contrário não ser expulso como ele foi. Pelo menos é a minha opinião. E é um lance que ninguém fala. É um lance que tirou o Estrela perdeu um zero, se não me engano, na Reboleira. É um lance que tira se calhar os 3 pontos ao Estrela, ou 1 ponto ao Estrela, contra uma equipa. O Estrela podia fazer pontos. A partir do momento em que o Estrela faz jogos que tem feito contra outras equipas, podia perfeitamente tirar pontos à Vitória de Guimarães na Reboleira. E isso acontece na primeira parte e ninguém fala sobre o assunto, porque não é um clube dito grande, não é um clube com expressão nas redes sociais e na comunicação social, e não se fala sobre o assunto. E eu acho que isso é que é o mais grave, é tu teres, nós sabermos se calhar, ou a maior parte dos adeptos saber de cor os erros de arbitragem que há nos três grandes e que há no Braga, nos jogos em que estes participam, e depois no restante de campeonatos esquecerem completamente a questão de se está correto ou errado, se ajuiza bem, se ajuiza mal. Eu acho que isso é que está mal no nosso futebol, não é de agora, obviamente, estamos a falar de uma coisa que já acontece há muitos anos, não estamos a falar de uma coisa recente, mas acho que isso é que é o erro clamoroso que toda a gente comete, que é só olhar para o seu umbigo, só olhar para um pequeno nicho, quando há todo um futebol em Portugal, há todos uns erros em Portugal e não é só nos jogos dos grandes. Aliás, os áudios que são revelados há pouco tempo pela Sport TV são maioritariamente dos três grandes, se não todos. Não me lembro se são todos. São esses jogos que os mídias dão atenção. Acaba por ser muito por aí. Também Porque 90% da audiência deve ter dos três grandes. Sim, mas tu sim, não mas tu não podes pedir um. se os mídia, Diz isto, desculpa, João. se os mídia não fazem o seu papel, que é informar, é normal que a maior parte da população que normalmente não vai ver um Estrela contra um Vitória. É normal que isso aconteça. Claro que não vai saber que aconteceu esse lance que o Peixe acabou de falar, é completamente normal. Agora, se os mídia fizerem o seu papel e mostrar, óbvio que toda a gente vai ver, porque vai estar, em vez de estar a falar sobre o lance do Benfica, o lance do Sporting, o lance do Porto, vamos estar a falar de um lance que se calhar ainda é mais polémico e que não teve relevância nenhuma para nos mídias. E eu já há um episódio em que eu falo sobre isso, já não me lembro qual, do jogo entre o Gil Vicente e o Boa Vista, em que o Boa Vista perde 3-1, com 2 golos que não eram, que é uma suposta hum, simulação de Seba Pérez no meio campo, que é, leva uma cotovelada na cara e na sequência o gol do Gil Vicente, e uma mão, suposta mão do Mangas dentro da área que dá penalti para o Gil Vicente quando a bola bate na cabeça. E eu por acaso falei aqui, porque acho que são coisas que nós devemos salientar, mas não vi ninguém a falar disso nos mídias e foi gravíssimo. Lembro-me também há 2 anos um golo do Boa Vista do Musa, eh, completamente legítimo, curiosamente também contra o Gil Vicente. E foi fora de jogo. Esse por acaso ainda teve algum mediatismo, porque é completamente ridículo. É um lance completamente em jogo, vai ao vídeo-árbitro e eles marcam fora de jogo. Mas lá está. Eu falei de dois lances, mas há toda uma panóplia de lances todos os anos. Nós nem sequer vimos.
porque os mídias não nos metem à frente dos olhos, só nos metem Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting. É um erro gravíssimo. Eu acho que essa não globalização do nosso futebol é mais errado, na minha opinião, que a maior parte dos casos. Porque não olhamos, se calhar hoje em dia ninguém fala do Feirense, desculpa. Estou a dar um exemplo hipotético. Hoje em dia ninguém fala do Farense, mas se for preciso, em abril ou maio, um dos três grandes que está a disputar, o título vai jogar a Faro, perde pontos e oferece o título ao adversário direto. E depois, se calhar, aí falam do Farense, só quando um dos três grandes escorrega ou falha contra uma equipa pequena, aí dá-se atenção. E desde já deixar aqui porque acho que também é surreal. Para passarmos à frente, para também não estarmos aqui sempre a bater no mesmo assunto, para finalizarmos com o último tema. Só deixar aqui sublinhado que é completamente inadmissível tenhamos uma equipa portuguesa a disputar uma competição europeia e não haja uma única transmissão no nosso país que faça questão de passar um jogo de uma equipa portuguesa. Estamos a falar do Desporto Rei. Atenção, nada contra os outros desportos, porque cada um merece o seu devido destaque, mas estamos a falar do Desporto Rei, estamos a falar de uma equipa que por acaso tem muitos adeptos, que é o Arouca, e não haver um único canal televisivo que queira dar aos adeptos do Arouca o prazer de ver o jogo. Acho completamente surreal. Para terminarmos, Só se me diz. se não me engano, o único sítio onde passou o jogo foi com o relato na Gol FM. Isso por acaso não sei, mas E na Rádio Arouca, não sei se foi, e às vezes passo por lá porque eles fazem relatos respectivos, mas que me lembro, a Gol FM foi o único que fez o relato do jogo. passando para o assunto final do nosso podcast, algo também breve, que acho que não é o assunto que tínhamos muito para falar. Portugal acaba de fazer mais 2 jogos de qualificação, segue com 18 pontos, 6 vitórias, 24 golos marcados e 0 sofridos. Uma campanha até agora exemplar de Roberto Martínez no que toca a números, mas há muita especulação sobre aquilo que Portugal joga e que Portugal continua a entregar em campo, tendo em conta as opções que tem. E quero-vos perguntar como é que vocês avaliam o trabalho de Roberto Martínez até o momento, tendo em conta que já tivemos alguns jogos. Não são seleções também para conseguirmos medir aquilo que o treinador espanhol pode ou não fazer na seleção nacional, mas já é alguma coisa, tendo em conta que somos a equipa com o melhor registro, pelo menos nesta qualificação, entre todos. Bom, não sei. É assim, sinceramente, este é um tema em que eu tenho falado muito em casa e com os meus colegas. Sinceramente, não estou a gostar mesmo nada da seleção, de ver esta seleção jogar. Acho que jogamos bem, honestamente. Podemos ser a seleção com mais gols marcados e menos sofridos, com mais pontos. Pouco me interessa. Também o nosso grupo, convenhamos e com todo respeito às outras seleções que o merecem, não são seleções fortes e capazes para fazer frente a Portugal. Nós somos de longe a seleção mais forte do grupo, portanto, acho que é completamente normal nós vencermos os jogos todos, não sofrermos golos e golearmos todas as equipas. A meu ver, é completamente Olha que normal. não é normal, com o Fernando Santos já tinhas para aqui um empatezinho contra Sim, a mas Bósnia. repara, não Tínhamos sentes feito que é uma um bocadinho. obrigação, não sentes que é uma obrigação da Não, seleção? claro que é, Tendo em claro conta que as é. opções que nós Quase como se. temos, tudo para aquelas seleções tens Exatamente. que golear todos os jogos, não é? Acho que mesmo, E, e- mesmo mas, com a Eslováquia, que é uma seleção mais mas repara que com a europeia, Eslováquia já europeu. Está sofreste. nos quartos finais. Sim, não, mas a mesma Já Eslováquia, que é sofreste com a uma, Eslováquia. exato, que é uma seleção que costuma ir aos campeonatos da Europa, ou costuma marcar presença nos campeonatos europeus, acho que não devíamos sofrer tanto. Acho que a Eslováquia não tem assim tantos argumentos para tu sofreres tanto. Se calhar uma Eslováquia de outros Exatamente. anos, outros tempos, agora a Eslováquia de hoje em dia acho que não. Desculpa, João. Exato. Apanhas uma seleção que consegue fazer 4 passos seguidos e já vimos que foi o caso do jogo contra a Eslováquia, uma seleção que pronto, consegue ser mais organizada, natural.
Temos no nosso grupo Luxemburgo e Liechtenstein, são Mas cuidado com o Luxemburgo. seleções. Temos Não, 9-0, o mas o Luxemburgo, Luxemburgo está perto da qualificação, está na luta. nós demos 9 ao Luxemburgo, mas eles apanham sempre muitos da nossa seleção. Mas o Luxemburgo tem vindo a evoluir o futebol E é um luxemburguês, tem facto, vindo a evoluir muito. tem-se mostrado. Já meteram equipas na Liga Europa e na Conference. Eles bateram a Claro. Bósnia, nesta qualificação, ganharam a A Bósnia, Islândia em casa. ganharam a Islândia, estão na luta direta com a Eslováquia pela qualificação, Estão. evoluíram. E o azar, do Luxemburgo é que nesta fase o terceiro classificado, se não me engano, não vai para playoff. Só o primeiro e o segundo é que passa. Os playoffs são dos vencedores de cada grupo da Nations. Senão o Luxemburgo muito provavelmente estaria no terceiro lugar, conseguiria pelo menos um lugar no playoff da seleção europeu. Mas repara, para acabar o Não, raciocínio, João, desculpa. temos a obrigação de fazer o que estamos a fazer, muito honestamente. Óbvio que eu fico contente por estarmos a ganhar, por não termos sofrido golos, por marcarmos imensos golos. Mas mesmo a marcar tantos golos, mesmo supostamente a jogar tão bem, que não acho que estejamos a jogar bem sequer. Sinto que é um jogo completamente partido. Se vocês repararem, neste estilo de três centrais, não sou nada apologista, honestamente. Sinto que a jogar três centrais temos que tirar um jogador da frente. Quando temos uma frente, temos uma panóplia de opções, muita qualidade. Dá-nos ao luxo de ter Diogo Jota no banco. Hum, Acho que devemos jogar melhor. Um jogo muito partido. Mesmo no nosso próprio meio-campo, muito partido. Parece que não há ligação entre a defesa e o meio-campo. Se vocês repararem, a bola anda sempre a vascular de um lado para o outro e as nossas jogadas por norma. Até vimos muitas vezes, quando, por exemplo, neste jogo contra o Luxemburgo, o Dalot assumir mais o meio-campo, o Rafael Leão assumir a ala esquerda e o Semedo da direita. Eles descem, recebem ali, vão a tocar no central ou no médio e explodem logo para a linha. Por isso é que vimos muitas vezes o Leão a cair sobre a linha e isso mesmo. Estamos sempre a bater bolas lá para a frente. Só que eu acho que não devemos estar. Acho que não é correto para a seleção que nós temos. Está sempre a jogar pela linha, sempre a estar pelo cruzamento, em vez de jogar mais interior, que foi o que nós fizemos no Mundial. Sou da opinião que Fernando Santos sai bem, mas sai na, desde a competição em que Portugal, para mim, joga melhor na era de Fernando Santos. Jogamos ali com uma frente mais junta, se é assim que podemos dizer, com Bernardo. João, desculpem interromper. Nós estamos a falar de uma seleção Diz. nacional, não há rotinas. Portanto, pedir a uma seleção para jogar em posse é complicado. Não há rotinas. Uns jogadores, uns clubes são muito Jogaste no Mundial, jogaste em posse. mas no Mundial, quanto tempo eles estiveram juntos? Nós fomos até aos quartos de final, percebes? E não jogamos sempre em posse no Mundial, só jogámos os últimos 2 jogos. Tanto que no Marrocos Mas logo na primeira parte já tiveste a começar a jogar pelas linhas, a bater bolinha. Ou contra a Suíça porque correu bem, marcámos 6 golos. Não, Sim, é conseguimos difícil. marcar. Nem a França, que para mim, apesar de não ser campeão do mundo, é a melhor seleção do mundo, joga em posse. Estavam todos em transição, mas isso é normal na seleção. O futebol de seleções não é bonito. Não é bonito, não há rotinas. Agora, se adaptarmos os calendários a meter os 2 meses na seleção, passa os 2 meses, aí já podemos exigir muito mais uma seleção. Agora, eles estando uma semana e meia juntos, eu não vou estar a exigir uns gajos que se vêm 3 ou 4 vezes ao ano que saibam que estejam entrosados, porque não vão estar. Mas eu acho que é assim, eu acho que aí tens que olhar uma coisa que é assim. As seleções, eu percebo o que tu queres dizer e eu, sinceramente, não tenho uma visão alargada daquilo que são todas as seleções no momento, porque não vejo jogos de todas as seleções. Mas há uma que, para mim, joga sempre em posse, que é a Espanha. A Espanha joga sempre em posse, é uma equipa que joga sempre em posse de bola, controle de bola. Aliás, na minha opinião, o grande erro que até foi o feitiço virou-se contra o feiticeiro da Espanha no último Mundial é a posse de bola. Uma equipa com muita posse, mas que não tinha jogadores para desequilibrar com a posse que tinham, e depois contra seleções bem organizadas e bem disciplinadas. Falas que eles juntam-se muito poucas vezes ao ano e não têm esse argumento de disciplina, mas há seleções que defendem muito bem. Tens o caso do Japão, que é uma seleção que defende muito bem, maravilhosamente bem, tem uma disciplina enorme, também um pouco calma. Mas são seleções que mudam muito pouco as sim, eu sei que sim. Eu sei que sim. Eu percebo, e também o estilo nipónico também é um estilo defensivo, é um estilo disciplinado. Mas o que eu ia dizer é,
Uma seleção nacional são os 20 e tal melhores jogadores do país por uma grande competição. Mesmo que os jogadores não tenham rotinas, mesmo que os jogadores não tenham que jogar em posse, eu acho que numa seleção como Portugal, como Brasil, como da Espanha, de Inglaterra, França, as maiores seleções do mundo, são jogadores que estão rotinados a jogar nas melhores equipas do mundo e nos melhores campeonatos do mundo. E eu acho que quando há esse cenário, por muito pouco tempo que os jogadores estejam juntos, eles estão num patamar tão elevado na carreira que eu acho que eles têm que adquirir esse conhecimento, têm que conseguir jogar em conjunto. Qualquer jogador, porque senão tu tinhas, se tu olhasses dessa maneira, qualquer jogador que mudava de clube, ninguém se conseguiria adaptar. Iam demorar muito tempo a adaptar. Há jogadores que se demoram a adaptar, mas há jogadores que se adaptam na hora, porque já estão habituados a um certo cenário competitivo, a uma certa pressão competitiva, que aquilo para eles sai-lhes natural. E eu acho que numa seleção nacional com tantas opções como Portugal e como outras tantas, que também têm muitas opções e um leque de jogadores impressionante, tem que ter esse lado. Tem que ser uma equipa que seja capaz de jogar em posse, mesmo que os jogadores não joguem tantas vezes juntos ao ano. Porque tem os jogadores de grande qualidade. Uma equipa que tu olhes para Portugal tem Vitinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, não consegue jogar em posse. Tem jogadores que contra Otávio não consegue jogar em posse. É impossível. Uma equipa que tem jogadores condutores que conseguem conduzir a bola com muita facilidade. Ainda tem um Mateus Nunes que nem sequer foi convocado, que é um jogador com muita progressão com bola. Uma equipa que tem jogadores como esse tem que conseguir jogar em posse, é impossível. E com a qualidade técnica de outros tantos, de Bruno Fernandes, João Félix, João Cancelo, é impossível tu não conseguir jogar em posse. Eu acho que depois é uma questão muito já de seleção para seleção e a forma, os momentos dos jogadores, o protagonismo que querem ou não assumir, se estão mais para a seleção, se estão mais para o individual, se querem brilhar eles ou se querem brilhar. Eu acho que depois vem mais a questão do jogador em si, porque o espaço de seleção é um espaço completamente diferente do clube. Essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. Sinceramente, eu acho que, no nosso caso, Portugal, é um pouco um problema daquilo que é a nossa identidade. Nós idealizarmos um estilo de jogo. Tu falaste bem da Espanha, por exemplo. Eu vejo seleções como a Espanha, desde sempre, independentemente do treinador, joga sempre igual. Claro. Joga sempre em posse. Temos uma equipa como o Brasil, independentemente do treinador, é sempre aquela ginga, aquele joga bonito, aquele futebol ofensivo. Temos uma equipa como a Alemanha, agora nem tanto, mas de 2014 para trás, a equipa que jogava quase de olhos fechados, com uma intensidade ridícula, era um absurdo, independentemente do treinador. E acho que é isso que nos falta a nós, Portugal. É nós definirmos aquela que será a nossa identidade, aquela que será a nossa maneira de jogar, e ser assim, independentemente do treinador, porque depois, claro, vai gerar aquilo que o Afonso diz, que é, vem um treinador novo, vêm ideias novas, e depois lá está, eles vêm 3 ou 4 vezes por ano. Agora, se eles se virem 3 ou 4 vezes por ano durante 6 anos a treinar a mesma ideologia, aí acho que já vamos ver progressões. Portanto, eu acho que no nosso caso é mesmo uma falta de identidade, nós identificarmos qual é que é o nosso estilo de jogo. Acho que é mais por aí, embora concorde com o que o Afonso diz. Bem, não Por sei aí. se o Afonso quer dizer mais alguma coisa. Afonso. Não, acho que está tudo completo. Uh, O podcast vai ficar por aqui. Bola Parada, hoje tivemos um episódio de 50 minutos, um pouco até mais pequeno do que costumamos fazer, mas é para introduzirmos o nosso podcast da melhor maneira. Espero que tenham gostado desse lado. Falamos um pouco da generalidade do que se vai passando no futebol, principalmente nacional, daquilo que é o nosso país e a nossa seleção. Já sabem, podem nos acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos em todas. TikTok e Instagram são mais importantes. Vamos lançando alguns cortes do nosso podcast. Se não tiverem a oportunidade de vê-lo na íntegra, podem vê-lo momentos a partir do TikTok e do nosso Instagram. Passem por lá, vão estar todas as nossas redes sociais na descrição e também passem no YouTube que podem rever episódios antigos. Por hoje vai ser tudo, colegas. Despeçam-se dos nossos ouvintes. Já sabem, se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. É.